Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre as águas, andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que vos encontrais hoje aqui no santuário, na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E bem como todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão, transmitindo para o Pará e toda a Amazônia Legal, e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé, via internet do Pará para o mundo. Caríssimos, hoje, segunda-feira, na terceira semana da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Páscoa, este tempo de alegria, porque Cristo ressuscitou. Cristo venceu o pecado e a morte e reina para sempre. O crucificado vivo, ressuscitado, como diria Santo Antônio Maria Zacaria, fundador dos Padres Barnabitas. E hoje no Evangelho nós vemos esse episódio que se passa após a multiplicação dos pães. Nós temos o relato de 2 multiplicações de pães nos Evangelhos. E aqui, aquele povo parte em busca da terceira.
da terceira multiplicação. Lembremos-nos que as duas primeiras, Jesus se compadeceu daquele povo que estava ali, faminto, no meio do deserto, acompanhando, e como outrora o Pai se compadecera dos israelitas no deserto e lhes dera o maná. Mas se repararmos bem, não houve uma terceira multiplicação de pães. Mas Jesus, por que, Senhor, não fizeste? O que custava? Era só o Senhor abençoar o pão ali, o peixe. O pessoal ia ficar satisfeito. Vocês viram que Jesus não fez a terceira? Por que Jesus não fez a terceira? Ele nos dá a resposta no Evangelho. Em verdade vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Estavam atrás de Jesus apenas pelo interesse. Interesseiros. E hoje muita gente vai em busca de Jesus movido apenas pelo interesse. Nós abrimos aí a rádio, a TV, a internet, ouvimos nas praças falsos pregadores do Evangelho pregando a famigerada teologia da prosperidade. Não que a prosperidade seja um mal, não que nós não possamos pedir a prosperidade ao Senhor, devemos. E Jesus não a quer dar, porque Ele mesmo diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nós temos uma música belíssima que nós cantamos, não é? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Mas vida plenamente não é só encher a barriga. Não é só encher a barriga. O próprio Jesus nos diz, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós até temos uma música muito bonita, não é? Também que nós cantamos na liturgia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Perdoe que a voz não vai tanto. Né? Pegaram até o cano de Pachelbel, né? A melodia do cano de Pachelbel. Vocês estão bons, né? Estão melhor do que o padre. Dá para gravar um CD com vocês. Olha aí, em benefício das obras da Basílica, não é? Coral Popular de Nossa Senhora de Nazaré. 10, né? Uma salva de palmas para vocês. Quer dizer que a palavra está na memória, não é? Está aqui o motivo porque que Jesus não fez a terceira multiplicação. Porque, minha gente, quantas pessoas viram milagres e não acreditaram? Quantas pessoas viram prodígios e não acreditaram? Quantas pessoas comeram desse pão multiplicado pelo Senhor e não acreditaram? Por isso que Jesus vai continuar aqui. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Claro que Jesus não está incentivando ninguém a malandragem, né? Não vamos trabalhar mais, vamos só
Vamos passar o dia, vamos pegar a liturgia das horas, o breviário, o terço, vamos passar o dia rezando que Deus proverá. Não é por aí. Aliás, a regra de São Bento se divide em 3 partes, não é? Primeiro, orar. Segundo, estudar. Terceiro, trabalhar. Trabalhar. Não só pelo material. É isto que Jesus está dizendo. Não podemos trabalhar só pelo material. Nós temos que trabalhar também pelo espiritual. Que aí sim teremos vida plena. Porque é a oração que move a ação. A fé que nos leva a agir. O amor a Jesus que nos leva a praticar a misericórdia. Como diz Santa Faustina, o amor é a flor e a misericórdia é o fruto. Se nós não amamos Jesus, nós não damos frutos de misericórdia. E Paulo vai dizer, mesmo que se eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, de nada valerá. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus quer que nós nos empenhemos na vida cristã, tanto pelo material como pelo espiritual, mas principalmente pelo espiritual, porque é a alma que movimenta o corpo. Sem a alma, o corpo não se movimenta, não tem ânimo. Aliás, em latim, alma é anima. Ânima. Alma. Então, se a alma se separa do corpo, o corpo fica sem movimento, fica sem vida. E Jesus continua no Evangelho, pois esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois é este quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Quem foi que o Pai enviou? Quem foi que o Pai enviou para a nossa salvação? Quem? Jesus. Ele caiu do céu? Não, quem caiu do céu foi Satanás, né? O anjo que caiu do céu foi Satanás. Eu tenho medo quando as pessoas me dizem assim, Padre Saraiva, você é um anjo que caiu do céu. Meu Deus, qual foi a maldade que eu fiz? Porque Jesus nasceu de mulher. E qual era o nome da mulher? Maria. Está vendo? Tem gente que queria que Jesus tivesse caído do céu, não tivesse nascido de Maria. Mas o Senhor quis nascer de mulher. Porque o homem nasce de mulher. Não nasce de pedra. É Ele em quem nós devemos acreditar. Então, se nós acreditamos no Senhor, nós teremos a fé. E dizia Santa Joana d'Arc, a fé é a nossa força. Se perdemos a fé, perdemos as forças. Então nós precisamos ter fé em Jesus, ter esperança em Jesus. E mais do que fé e mais do que esperança, nós precisamos amar Jesus. Porque quando nós amamos, nós queremos conhecer mais e mais e mais a pessoa amada. Não é isso que é o namoro? Conhecer o rapaz, conhecer a moça, conhecer a família da moça. Tem gente que até quer conhecer até demais, né? Ela quer ver até sem roupa. Não é para ver sem roupa não, viu, no namoro. Para ver sem roupa tem que casar. Não põe os carros na frente do boi. Depois não dá certo. Conhecer a vontade do Pai para realizá-la. O salmista nos diz hoje o seguinte, quem é feliz? Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz quem é aquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ó Senhor, fazei-me conhecer vossos caminhos, então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos.
Então, meus irmãos, nós temos que nos dedicar a aprofundar as coisas de Deus na nossa vida, conhecer a igreja, viver a igreja. São Pedro diz que o cristianismo é um modo de viver, Nós temos que viver como cristãos, mas muitos dentre nós, embora batizados, embora nascidos em famílias católicas, embora tendo tido uma avó piedosa, um avô, pai, mãe, às vezes tendo estudado nos melhores colégios, às vezes tendo tido pais, mães, que receberam o título de barão do Papa, de comendador do Papa, porque prestaram grandes serviços à evangelização. Nossa, você diz, não é possível que essa pessoa seja filho daquele grande homem, daquela grande mulher que tanto ajudou a igreja. Que terá acontecido, meu Deus? Então nós temos que fazer o possível para viver o Evangelho e para não só dar o exemplo do Evangelho, mas para pregar para os nossos filhos o Evangelho, com o exemplo e com a palavra, que não deve ser esse materialismo desbragado que nos guia a nossa vida. Porque muitos dizem que o sinal da bênção de Deus na sua vida, de que Ele está com você, os teólogos da prosperidade adoram dizer isso, é quando você tem carrão, quando você tem empregão, quando você tem uma big conta na poupança, quando você não tem nenhum problema, quando você não tem nenhum problema de saúde, financeiro, nem na família. Mas qual foi a acusação que Satanás apresentou contra Jó diante de Deus? Quando Deus disse, olha Jó, como me serve bem. Ele te serve bem, porque cobriste, ó, de bênçãos. Eu quero é ver, na primeira falta que tiver de alguma coisa, se ele não vai te virar as costas. Não foi essa? Será que Satanás vai fazer essa acusação contra você? Contra mim? Estai atentos, irmãos e irmãs. Ouvi, aprendei de Jesus, o rabi, o mestre. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Ou como Jesus disse hoje, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.